Paz, boa noite. Hoje inédito, vou ler sobre a raiva. O livro Seu Bem e Seu Mal. Peguei um trecho aqui, vou ler. Raiva e violência. Um dos motivos pelos quais negamos o sentimento de raiva é o fato de confundirmos raiva com violência. Quando admitimos que estamos com raiva, transmitimos a impressão de que seremos também violentos. A violência não é um comportamento aceito, nem deveria ser, principalmente porque pode trazer danos para aqueles que estão à nossa volta, para o ambiente e para nós mesmos. No entanto, é possível sentir raiva e expressá-la sem usar violência. A raiva é um sentimento, enquanto a violência é um comportamento. A Esther é psicóloga que escreveu este livro. Então, raiva é um sentimento, enquanto a violência é um comportamento. Não temos controle sobre nossos sentimentos, mas podemos decidir e controlar nossas ações. Quando não aprendemos a lidar com o sentimento de raiva e vamos cada vez mais o negando e reprimindo, ele vai se acumulando em nossa memória emocional. Com o decorrer do tempo, uma ação ou um comportamento que lembre fatos do passado que resultam em raiva acumulada acaba provocando todo o depósito de raiva até então guardada, e o resultado pode ser uma explosão violenta. Danilo era um filho de um pastor que, na intenção de conseguir dos filhos uma boa conduta de vida, era muito rígido, exigente e autoritário. Danilo não podia se expressar nem opinar sobre as opiniões tomadas, mesmo quando já era adolescente. O pai tinha uma postura que intimidava todos da casa, fazendo-o silenciar e provocando muita raiva que ficava cada vez mais reprimida. Danilo foi obediente até sair para a universidade, mas uma vez livre do policiamento do pai, passou a experimentar bebida, drogas, uma vida sexual libertina, enfim, tudo o que até então havia sido proibido, e de uma forma radical, sem considerar o mal que poderia causar a si mesmo. A preocupação de Danilo começou quando ele se percebeu muito violento em questões rotineiras. Num pequeno acidente de trânsito em que seu carro foi levemente raspado por outro veículo, Danilo desceu e esmurrou o motorista até vê-lo ensanguentado. Esse comportamento violento apresentava-se com frequência, sobretudo quando seu direito era violado ou quando alguém tentava impor-lhe qualquer situação. No processo psicoterapêutico, Danilo precisou, em primeiro lugar, identificar as situações nas quais, como criança indefesa, não pôde expressar sua raiva diante do autoritarismo do pai. Num segundo momento, foi necessário conscientizar-se de que, para expressar raiva, não é preciso ser violento. Felizmente, existem muitas técnicas em meio em psicoterapia em que é possível ajudar as pessoas a sentir sua raiva, até então acumulada, e expressá-la de um modo que não fira outras pessoas. Aos poucos, Danilo foi expressando todo o sentimento de raiva, acumulando diante da impotência em reagir contra a rigidez paterna. No início, a sensação era de tanta dor que Danilo não conseguia entrar em contato com o sentimento de raiva, temendo ter uma explosão de violência. Eu tinha também um pouco de medo. Às vezes dava a impressão de que se a raiva lhe viesse, ele arrebentava todo o consultório. No entanto, eu sabia que era necessário Danilo olhar todas as memórias registradas, tomar consciência da extensão do sentimento reprimido e ir expressando aos poucos até esvaziá-lo. Danilo foi corajoso, topou encarar sua própria verdade, foi percebendo que qualquer situação que o lembrasse da experiência em que era obrigado a obedecer cegamente ou de situações em que se sentia invadido provocava-lhes acesso de fúria e violência. O trabalho foi longo, mas à medida que Danilo ia expressando sua raiva nos encontros psicoterapêuticos, às vezes oralmente, às vezes em atividades nas quais a raiva tomava o corpo, como representá-la em desenhos ou em escultura em massa, de modelar, seu comportamento violento ia diminuindo. O filme Voltando a Viver, em 2002, dirigido e estrelado por Denzel Washington, conta a história verídica de um jovem da marinha que é violento, arredio e reage furiosamente a qualquer provocação, mas ele encontra uma postura mais equilibrada depois que consegue
rever as agressões sofridas na infância e a raiva que acumulou por não poder reagir para se defender. Luiz Carlos Prado, psiquiatra e terapeuta, faz um comentário muito adequado sobre esse filme. No filme Voltando a Viver, que conta a história verídica de um jovem marujo, brigão e desconfiado, que respondia a qualquer provocações com extrema violência física, encaminhado ao excelente Dr. Davenport para tratamento, aos poucos pôde expressar suas dolorosas vivências infantis em sua família adotiva, sofrer os abusos psicológicos, físicos e sexuais, quando conseguiu falar sobre eles e, mais que isso, enfrentar novamente seu passado, revisitando sua história e sua família com a ajuda do terapeuta e de uma namorada, conseguiu elaborar suas feridas, cessando de repetir com os outros a violência que sofrera. Porém, muitos outros indivíduos não têm a oportunidade, a capacidade que teve este jovem marujo para lidar com os seus fantasmas. Impossibilitados de o fazer, seguem pela vida repetindo as suas vivências, violentando outros que depois acabam por também se tornarem violentos em um ciclo continuado e perverso. Esse ciclo não é necessariamente mutável. Como terapeutas, devemos trabalhar com a violência de nossos pacientes, ajudando-os, como fez o Dr. Davenport, a elaborar suas situações traumáticas do passado e a aprender a controlar sua impulsividade agressiva. Acho que até aqui só.